Boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje. Vamos falar aqui para vocês. Hoje eu trouxe para vocês para a gente falar um pouquinho sobre aquele artigo que está lá no bloco 4, né? Inovando a ensinagem de física com metodologias ativas. Sejam bem-vindos aí, então, vocês todos, né? Esse é um tema muito interessante, né, para vocês, futuros professores, e para, né, que vão ensinar física, que é o uso das metodologias ativas no ensino de física. Então, a nossa discussão está baseada nesse artigo, né, que eu estou com ele aqui impresso, inovando a ensinagem de física com metodologias ativas, publicado na revista do professor de física da UNB. Então, eu escolhi esse artigo para vocês, achei ele bem interessante, dos que tinham disponíveis para falar sobre metodologias diferentes no ensino de física, né? E esse artigo, gente, ele fala sobre a aplicação de metodologias ativas no ensino de física, né? Valorizando um aprendizado que tem um significado, né? E uma maior compreensão pelos estudantes. Então, ele traz algumas reflexões sobre o ensino centrado no aluno, alguns desafios para colocar essas ideias em prática na escola e apresenta resultados que mostram como essas técnicas podem funcionar. Ele fala também de dois modelos aí aliados à tecnologia, que é a sala de aula invertida, o ensino híbrido, além de algumas metodologias como o ensino sob medida, a inclusão pelos colegas, a aprendizagem baseada em problemas, né, o PBL, e os três momentos pedagógicos. Né? Então, resumindo mais ou menos o que o artigo fala é sobre isso aí. Ele dá as dicas também sobre como a gente pode usar tudo isso no dia a dia, né, que vocês vão poder usar na sala de aula, toda essa bagagem aí conceitual. Então vamos tentar entender um pouquinho o que são essas metodologias, né? Muito brevemente aqui, tá? E como elas podem ser aplicadas na sala de aula, e quais os resultados que elas podem trazer para o ensino e para a aprendizagem, né? Então, baseado então no artigo desses autores, né? Na revista aí do professor de física lá de 2019, essa revista aí lá é, faz parte aí do hall aí da UNB, da Universidade de Brasília, né? Uma excelente universidade. Então, alguns desafios, né, sobre o ensino de física, quais são, né? Então, de forma muito breve aqui, o ensino expositivo, a questão da passividade dos alunos, né, aquele desânimo, né? Ah, professor de física chegou, ah, que aula chata, não sei o quê. E um foco excessivo na memorização de fórmulas, né? Então, não sei se vocês já conhecem, já é de conhecimento público, né, essa dificuldade aí para o ensino de física. E o artigo, ele traz então esse conceito dessa palavra nova, esse neologismo aí da ensinagem, né, entre aspas. Então, que seria uma combinação desses processos de ensino, de aprendizagem, e que destaca a interação, então, entre o professor, o aluno e o conhecimento. A ensinagem trazendo um paralelo aí para a aprendizagem, né? E o objetivo, né, os objetivos maior aqui desse artigo seria investigar como essas metodologias ativas podem transformar a forma de ensinar e aprender física. Até dei um destaque nessa questão aqui. E ele aponta, né, algumas experiências realizadas no curso de licenciatura em física. Bom, então, quais são as metodologias aí que o artigo traz para nós, né? Então, a primeira, vou falar de forma breve aqui, é essa questão aí da sala de aula invertida, né? Flipped Classroom, que é um estudo prévio, mais uma certa discussão. Então, a sala de aula invertida, por quê? Basicamente assim, o dever de casa é feito na sala e os conceitos que seriam aprendidos em sala, toda a aula, ele passa para ser feito em casa. Essa é a sala de aula invertida, inverte-se, né? A casa com a sala de aula. Então, os alunos estudam o conteúdo antes da aula. E a sala de aula, então, vira um espaço de discussão, de resolução dos problemas e de uma certa aplicação prática quando for possível. Então, aquilo que é feito na aula, agora é feito em casa. E o que é tradicionalmente feito como tarefa de casa é completado na aula. Então, basicamente é isso aí, quando você ouvir falar desse termo em sala de aula invertida, sendo muito falado agora, né? Uma outra metodologia que ele coloca no artigo é a instrução por pares.
Essa metodologia, gente, ela caracteriza-se pelo quê? Por uma exposição dialogada de uma forma mais curta aí por você, professor. Daí, logo em seguida, ele apresenta um teste aí de múltipla escolha, normalmente. Conforme as respostas que os alunos vão dando, o professor ele escolhe algumas alternativas para os alunos discutirem questões conceituais em duplo ou grupo, né? Promovendo aí um provável pensamento mais crítico, né? Então tem todo um direcionamento, né? Vocês podem ver isso mais adiante, mas resumindo também essa instrução por pares seria isso aí. Aprendizagem baseada em problemas, então o famoso PBL, né? Muito usado na área de saúde. Os estudantes então eles enfrentam problemas desafiadores e reais, buscando aprender então a buscar soluções. A implementação então da PBL é para seguir uma proposta que seria basicamente o seguinte: o problema é o foco da aprendizagem. O problema deve ter a capacidade de integrar então alguns conceitos e habilidades, muitos até, necessários para a solução. Aí é feito um trabalho em equipe que pode facilitar ou complicar, muitas vezes, né, às vezes acaba até complicando em vez de facilitar esse trabalho em equipe, né? Pode até complicar esse processo todo aí. Esse processo formal de resolução de problemas é exigido, né? Então é exigido então um estudo muitas vezes independente parte desses grupos, né, para poder resolver esses problemas propostos pelo professor. Então é uma metodologia abordada aí para o ensino de física também. De forma ampla, nesse artigo, ele fala do uso das tecnologias digitais. Então, em todas essas metodologias, simulações, vídeos, igual a gente viu no PET, né, no bloco 3, são plataformas online para ampliar o acesso ao conteúdo e promover uma participação ativa. Então, essas metodologias todas usam as tecnologias digitais, né? Como vídeos, simulações, tudo mais aí, né? Então, quais os benefícios que eles encontraram? Então, no artigo, eu até separei aqui, deixei grifado, que eu encontrei o seguinte. Basicamente, os estudantes ganham o quê? O que eles observaram? Vocês lendo lá o artigo, vocês vão ver que ele cita que os estudantes ganham autonomia, participam de uma forma mais ativa da aula, há uma maior interação entre os alunos da sua sala de aula, há um maior desenvolvimento das habilidades de argumentação e de comunicação entre esses alunos, e há uma aprendizagem então mais significativa. Os maiores desafios são os seguintes. Ao implementar essas metodologias ativas nas aulas de física, como apresentado então como foi nesse artigo, há uma certa necessidade de mudança na prática pedagógica aí do professor, né? Porque muitas vezes vai exigir, conforme ele coloca lá nesse artigo, uma certa formação mais específica, né? Por parte aí do professor, esse é um certo treinamento para usar esse tipo de metodologia, né? E uma mudança de mentalidade para adotar certas, né, novas estratégias aí de ensino. Que mais que eu marquei? Bom, então além disso, né, dificuldades relacionadas à infraestrutura e recursos tecnológicos adequados. Essa questão de infraestrutura muito complicada para nós aí que trabalhamos aí com recursos públicos do Estado, né? Então não é fácil. Uma certa resistência cultural de colegas nessa novidade por parte de alguns docentes e também dos alunos, né? Às vezes os alunos também não querem esse tipo de novidade. Além de possíveis inseguranças em relação à avaliação e ao gerenciamento das aulas mais participativas e colaborativas. Então, esses são os desafios implementados, encontrados pelos autores desse artigo muito interessante. Essas dificuldades, gente, elas dificultam a adoção plena das metodologias ativas, exigindo esforços coordenados para superá-las.
e promover um engajamento eficaz dos alunos nessa aprendizagem. Então, é possível utilizar outras metodologias que não a tradicional no ensino de física. Então, possível como o artigo aí coloca, né, que pode ser feito sim. Bom, então, concluindo, eu deixo essas duas perguntas, né? Como que você poderia aplicar esse tipo de metodologia na sua sala de aula? E quais estratégias você gostaria de testar, né? Essas metodologias ativas são ferramentas interessantes, poderosas até, para se promover uma aprendizagem mais significativa em física, né? O grande Paulo Freire, ele enfatizava a importância do processo dialógico, né, no ensino e aprendizagem, né? Então, valorizando o que o aluno já traz e sempre um processo de diálogo, né? Então, o artigo conclui que exige uma mudança de postura, tanto de professores como dos estudantes, e que a formação de professores precisa incluir o conhecimento e prática dessas novas metodologias. E a mensagem final aqui que eu destaco para vocês é o seguinte, que é possível transformar o ensino de física tornando mais dinâmico, interativo e centrado no aluno. Tá? Então, recapitulando, né, a gente viu que as metodologias ativas podem, né, revolucionar a forma de ensinar e aprender física. E você aí, como futuro professor, né, você já pode ir pensando em como você pode aplicar essas estratégias na sua prática docente. É um tema interessante que pode ser aplicado e pode ser utilizado por você, inclusive no seu TCC, né? Vai pensando aí como que você quer trabalhar nesse seu TCC e uma utilização de uma dessas metodologias ativas, né? Pode ser interessante para você já ir pensando. Esse artigo, então, ele está disponível no bloco 4 da nossa disciplina, né? A gente já está chegando ao final, inclusive final do semestre, né? Então você pode dar uma olhadinha lá, a gente deve fazer uma atividade sobre esse artigo em breve. Aí eu já vou colocar provavelmente aí na semana que vem, talvez aí na plataforma. Tá bom? Então um forte abraço para você, fique com Deus, se cuide, até a próxima. Até mais.